Mulher pobre chega descalça à entrevista, mas milionário aponta para ela entre 25 candidatas. O sol já castigava o asfalto, e o relógio em seu pulso, com o ponteiro teimosamente apontando para tarde demais, era um lembrete cruel do caos que a perseguia. Clara corria, o vento fustigando seus cabelos soltos e bagunçados, enquanto o coração batia um ritmo frenético de desespero e esperança. A entrevista de emprego, aquela única chance que, prometeu a si mesma, mudaria tudo. Os sapatos de salto, um luxo que raramente podia pagar, pareciam querer sabotá-la a cada passo. De repente, como um vulto saído do inferno engravatado, um homem surgiu do nada, telefone no ouvido e a expressão de quem possuía o mundo, e esperava que todos saíssem de seu caminho. O impacto foi inevitável. Clara, desequilibrada, colidiu com ele, e o som seco do salto do seu sapato se quebrando ecoou como um disparo em sua cabeça. Mas o quê? O homem, alto e imponente em seu terno impecável, mal a olhou antes de continuar a conversa ao telefone, como se ela fosse apenas um inseto em seu caminho. Um insulto silencioso que ferveu o sangue de Clara. Você não olha por onde anda, seu engomadinho prepotente. Ela disparou, o tom ácido e a voz embargada pela frustração e pela humilhação. Ele finalmente parou, os olhos azuis faiscando sob sobrancelhas bem desenhadas. Um olhar de desprezo percorreu-a da cabeça aos pés, parando no sapato agora irremediavelmente danificado. Me desculpe, senhorita, mas eu tenho compromissos importantes. Sugiro que aprenda a ser mais cuidadosa. Ele voltou ao telefone, ignorando-a por completo enquanto se afastava com a mesma arrogância com que havia chegado. Clara ficou ali, parada no meio da calçada movimentada, com o salto quebrado na mão e o sapato pendurado de forma ridícula no pé. As lágrimas pinicavam os olhos, mas ela as segurou com um esforço tremendo. Não havia tempo para chorar. A entrevista. Olhou para o sapato, para o terno do homem que agora desaparecia na esquina. Não havia alternativa. Não havia tempo de voltar para casa, nem dinheiro para comprar outro. Respirou fundo, tirou o sapato bom e o jogou junto com o quebrado em uma lixeira próxima. Sim, ela iria descalça. Pelo menos não tropeçaria de novo. Era isso ou desistir. E Clara não era de desistir. A fachada da grande corporação era um monstro de vidro e aço que parecia engolir o céu. Clara, com os pés doloridos no asfalto quente e a dignidade um pouco machucada, engoliu em seco. A recepção era um desfile de elegância, com carpetes macios e um aroma sutil de lavanda e poder. Lá dentro, na sala de espera luxuosa, a visão a atingiu como um soco no estômago. 25 mulheres, impecavelmente vestidas, cabelos perfeitamente penteados, maquiagem profissional. Pareciam todas saídas de uma revista de moda corporativa. E Clara, descalça, com a roupa amassada da correria e os cabelos ainda selvagens pelo vento, sentou-se timidamente em uma das cadeiras, tentando se misturar, mas sentindo os olhares curiosos das outras candidatas em seus pés nus. O constrangimento era quase insuportável. Ela apertou as mãos suadas, rezando para que seu nome fosse o último a ser chamado. Então, a porta principal se abriu e um grupo de executivos entrou. No meio deles, como se fosse o rei do castelo, estava ele, o homem, do terno, o arrogante que quebrara seu sapato. O CEO, percebeu Clara, enquanto uma onda de pânico e fúria a invadia. Ele varreu a sala com o olhar e seus olhos azuis se arregalaram levemente ao vê-la ali. Um sorriso zombeteiro pareceu brotar em seus lábios. Clara, tomada pela raiva, esqueceu completamente onde estava e quem ele era. Abriu a boca para falar, mas as palavras saíram em um sussurro alto demais, carregado de todo o seu dia infernal. Ah, não acredito! É o engomadinho que me fez vir descalça. Um silêncio constrangedor se instalou na sala. Todas as 25 candidatas, os executivos e até mesmo as recepcionistas, que antes pareciam alheias ao mundo, olhavam para Clara com os olhos arregalados. O rosto do CEO, Arthur, empalideceu por um instante, e um músculo em sua mandíbula estremeceu. Ele a encarou com uma mistura de incredulidade e raiva contida.
Clara percebeu o erro, o desastre. Suas bochechas coraram violentamente. Quis enfiar a cabeça em um buraco e desaparecer. Estava tudo arruinado. A chance, a única chance, voou pela janela, levada pelo vento e pelo som do seu salto quebrado. Senhorita... A voz de Arthur era baixa e perigosa. Ela gaguejou tentando consertar, mas só conseguiu piorar. Eu sinto muito. É que... Ah, esquece. Ela se encolheu na cadeira, esperando o inevitável, a humilhação pública, mas ele, surpreendentemente, não disse mais nada. Apenas a observou por um momento que pareceu uma eternidade, antes de desviar o olhar e seguir para a sala de reuniões. O que seria dela agora? O tempo na sala de espera parecia se arrastar como melado. Cada segundo era uma pequena tortura. As outras candidatas sussurravam entre si, lançando olhares de desprezo na direção de Clara. Ela se sentia como um animal ferido em uma jaula de leoas bem vestidas. O ar-condicionado soprava um frio que não conseguia aplacar o calor da vergonha em seu rosto. Ela já estava mentalmente planejando sua rota de fuga, como sairia daquele prédio com o mínimo de dignidade que lhe restava. Seus pés descalços, agora frios contra o piso de mármore, pareciam um símbolo de seu fracasso. Era o fim da linha, uma a uma. As outras mulheres foram chamadas. Entravam com sorrisos confiantes e saíam com expressões indecifráveis. Clara era a última, a sobra, a piada. Quando a porta se fechou pela 25ª vez, ela presumiu que seria simplesmente esquecida ali. Talvez um segurança a encontrasse no final do dia e a expulsasse, mas então, a voz da recepcionista, agora com um tom de incredulidade, cortou o silêncio. Clara! Clara levantou a cabeça, atordoada. Olhou para os lados, como se procurasse outra Clara. Não havia mais ninguém. A recepcionista a encarava. A sala do Sr. Arthur, é a sua vez. Com o coração na garganta, ela se levantou. Cada passo em direção à imponente porta de madeira parecia levar uma eternidade. Ela sentia todos os olhares sobre si, imaginando o que pensavam da garota descalça, que ousou insultar o CEO. Ela respirou fundo, abriu a porta e entrou, esperando encontrar um pelotão de fuzilamento. Mas a sala estava quase vazia. Arthur estava sentado atrás de uma mesa enorme e escura, sozinho. A sala era tão grande que parecia um campo de futebol com móveis. As janelas do chão ao teto mostravam a cidade lá embaixo, um mundo distante e indiferente aos seus problemas. Ele não olhou para cima imediatamente. Continuou a folhear alguns papéis, que ela presumiu serem seu currículo modesto. O silêncio era pesado, opressor. Finalmente, ele ergueu os olhos, e o azul deles era como gelo. Sente-se, disse ele, a voz neutra, mas com um eco de autoridade. Clara obedeceu, sentando-se na beirada de uma cadeira desconfortavelmente luxuosa. Ele inclinou-se para a frente, entrelaçando os dedos. Um pequeno sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Então, engomadinho que me fez vir descalça. As bochechas de Clara queimaram. Ela não tinha nada a perder. A sinceridade, a essa altura, era sua única arma. Olha, eu tive um péssimo dia. E, sinceramente, o senhor não foi exatamente um cavalheiro. Para sua surpresa, ele não pareceu ofendido. Apenas a observou com uma curiosidade intensa. Você sabe para que vaga está se candidatando, Clara? Para alguma coisa nesta empresa? Eu espero, ela respondeu com um encolher de ombros. O anúncio só dizia assistente executiva. Arthur recostou-se na cadeira. A vaga é para minha assistente pessoal. Clara piscou, processando a informação. Um riso nervoso escapou de seus lábios. Ah, bom, acho que podemos encerrar por aqui, então. Foi um prazer e me desculpe pelo seu terno. Ela fez menção de se levantar. Eu não a dispensei, disse ele, a voz firme aprendendo no lugar. Ele pegou o currículo dela. Seu histórico é pouco convencional. Diz aqui, gerente de logística canina. Clara relaxou um pouco. Se ia cair, que fosse atirando. Eu passeava com 10 cachorros de raças diferentes ao mesmo tempo por um bairro nobre. Isso inclui ter que separar brigas, administrar dietas especiais
e garantir que um poodle neurótico não tivesse uma crise de ansiedade. É gerenciamento de crises, logística e diplomacia. Tudo em um. Um brilho de interesse surgiu nos olhos dele. E, consultora de resolução de conflitos infantis, fui animadora de festas de aniversário para crianças ricas e mimadas. Convenci uma menina de 6 anos que ela não podia demitir o mágico e já negociei a paz entre 2 garotos que brigavam pelo último pedaço de bolo. Se consigo lidar com pequenos tiranos de 5 anos, acho que consigo lidar com uma agenda de executivos. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Não era opressor, mas sim pensativo. Arthur a estudava, não como um CEO avaliando uma candidata, mas como um homem tentando decifrar um enigma. Ele via além da aparência desgrenhada, além dos pés descalços. Ele via a faísca em seus olhos, a resiliência forjada nas dificuldades, a honestidade brutal que ninguém mais naquele prédio ousaria ter com ele. "Por que você quer este emprego, Clara?" Ele perguntou a voz mais suave. "Porque estou cansada de contar moedas para pagar o aluguel. Porque preciso de uma chance para provar que sou mais do que uma série de empregos estranhos. E porque, apesar de tudo, eu sou boa no que faço, eu resolvo problemas. Hoje o meu problema era um sapato quebrado e eu resolvi vindo descalça. Eu não desisto." A entrevista terminou tão abruptamente quanto começou. Ele a dispensou com um aceno de cabeça e ela saiu da sala sentindo-se estranhamente leve. Não sabia se tinha conseguido o emprego, mas pela primeira vez naquele dia, sentiu que não tinha feito papel de boba. Tinha sido ela mesma. No dia seguinte, o telefone tocou. Clara atendeu, esperando ser a companhia de cobrança, mas era uma voz formal, do Departamento de Recursos Humanos, da empresa de Arthur. Ela se preparou para a rejeição educada. "Senhorita Clara", disse a mulher, "estou ligando para informar que o cargo de assistente pessoal do Sr. Arthur foi preenchido." O coração de Clara afundou. "Ah, tudo bem. Obrigada por..." "A vaga foi preenchida por você", a mulher a interrompeu. "Seu salário inicial será..." E então ela disse um número que fez Clara se sentar no chão de seu pequeno apartamento. Era mais dinheiro do que ela já tinha visto em sua vida. "O Sr. Arthur solicita que você comece amanhã. Você aceita?" As lágrimas brotaram, mas desta vez eram de pura alegria. Sim, eu aceito." Ela gaguejou, a voz embargada. Assim que desligou, um grito de euforia escapou de seus pulmões. Ela pulou, dançou e girou em sua sala minúscula, rindo e chorando, ao mesmo tempo. O sol que entrava pela janela parecia mais brilhante, o ar parecia mais leve. Seus problemas financeiros não haviam desaparecido, mas pela primeira vez em muito tempo, ela via uma luz no fim do túnel. Uma luz forte, brilhante, no formato de um escritório no último andar de um prédio de vidro e aço. A reviravolta estava apenas começando. Clara mal dormiu na noite anterior, a ansiedade e a empolgação travando uma batalha em seu estômago. Ela passou horas em frente ao seu pequeno guarda-roupa, escolhendo a roupa mais profissional que tinha, um conjunto, simples que comprou em um brechó, mas que, com um pouco de cuidado, parecia quase novo. E o mais importante, sapatos baixos e confortáveis. Ela não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Ao chegar na empresa, sentiu-se como uma formiguinha entrando em um palácio de gigantes. O prédio, que já era intimidador por fora, era um labirinto de corredores polidos e portas idênticas por dentro. Ela se perdeu 3 vezes tentando encontrar o andar da presidência. Primeiro, foi parar no departamento de contabilidade, onde senhores de óculos a olharam como se ela fosse um erro de cálculo. Depois acabou na ala de marketing, um lugar barulhento e colorido que a deixou ainda mais tonta. Finalmente, suando um pouco e com o cabelo já fora do lugar, ela encontrou o andar correto. A secretária de Arthur, uma mulher mais velha de olhar severo, indicou a sala dele e ao lado uma mesa menor, porém elegante, que seria a dela. Clara sentiu um arrepio. A mesa dela, com um computador novinho e um telefone com mais botões do que ela sabia o que fazer, seu primeiro grande desafio do dia foi o café. Arthur pediu que ela lhe trouxesse um expresso. Nervosa, ela foi até a copa executiva, um santuário de aço inoxidável e tecnologia.
Ela encarou a máquina de café como se fosse o painel de uma nave espacial. Apertou um botão, depois outro. Um som de moagem alto e um jato de vapor a assustaram, fazendo-a derramar um pouco de água no chão. Ela limpou a bagunça apressadamente, conseguiu extrair um líquido escuro que esperava ser café e o levou para Arthur com as mãos trêmulas. Ele tomou um gole, fez uma careta sutil, mas disse apenas: "Obrigado, Clara. Na próxima vez, use as cápsulas azuis." Ela quis que o chão se abrisse. Enquanto tentava se familiarizar com a agenda de Arthur, ela começou a notar os sussurros. Quando ia ao banheiro ou buscar um copo d'água, ouvia fragmentos de conversas que paravam assim que ela se aproximava. Ela, a que veio descalça, insultou o chefe. A história de sua entrevista havia se espalhado como fogo em palha seca. Ela era uma lenda, uma anedota de escritório antes mesmo de aprender a usar o sistema de e-mail. Para sua surpresa, nem todos os olhares eram de desprezo. Alguns eram de curiosidade, outros continham um brilho de admiração. Ela era a forasteira, a peça estranha que não se encaixava. E isso, de alguma forma, a tornava interessante. Arthur parecia alheio a tudo isso. Ele a encheu de tarefas. Organizar uma pilha caótica de documentos de viagem, filtrar centenas de e-mails, transcrever anotações de uma reunião. Em meio ao caos de papéis, Clara encontrou seu ritmo. Ela não entendia o jargão corporativo, mas entendia de organização. Criou um sistema de cores com canetas marca-texto, fez pequenos desenhos ao lado de anotações para lembrar a urgência e, em poucas horas, o que era uma montanha de desordem se tornou uma mesa limpa e funcional. Foi na copa, enquanto finalmente tentava tomar um café para si mesma, que ela a conheceu. Uma mulher alta, de cabelos loiros presos em um coque perfeito e um terninho cinza que provavelmente custava mais que o aluguel de Clara, entrou com a postura de uma rainha. Seus olhos, frios e calculistas, a mediram de cima a baixo. "Então você é a nova aquisição do Sr. Arthur", disse a mulher, a voz suave, mas com uma ponta de veneno. "A famosa garota descalça. A sua história é pitoresca." Clara forçou um sorriso. "Sou Clara. E você é?" "Verônica. Gerente sênior de projetos." Ela respondeu encostando-se no balcão, bloqueando o caminho de Clara. "Confesso que estou curiosa. Todas nós aqui lutamos por anos, construímos currículos impecáveis, fazemos pós-graduação, MBA, e então você chega, sem experiência, sem referências, e consegue a vaga mais cobiçada da empresa. Qual é o seu segredo?" A pergunta pairou no ar, carregada de insinuação. Clara sentiu o sangue subir ao rosto. A mulher não estava apenas sendo rude, estava a acusando. "Meu segredo?" repetiu Clara, mantendo a voz calma, embora por dentro estivesse fervendo. "Acho que se chama honestidade. Talvez o Sr. Arthur estivesse cansado de respostas ensaiadas." Verônica soltou uma risada curta e sem humor. "Honestidade? Ou um show de coitadinha que funcionou? Olha, querida, eu não sei que tipo de jogo você está jogando, mas este é o mundo real. Aqui, ou você tem competência, ou você não dura. E pelo que vejo, você está um pouco deslocada." Ela olhou para os sapatos simples de Clara com um nojo mal disfarçado. Aquele foi o estopim. Clara já tinha sido humilhada o suficiente para uma vida inteira. Ela não ia aceitar aquilo calada. "Sabe, Verônica?" começou Clara, dando um passo à frente, obrigando a outra mulher a se endireitar. "Você tem razão, eu estou deslocada. Eu não sei qual garfo usar em um jantar de negócios e provavelmente não sei o nome do vinho caro que você bebe. Mas eu sei como tratar as pessoas com respeito, algo que parece que nenhuma pós-graduação te ensinou. E se você acha que eu não vou durar, então sugiro que puxe uma cadeira e assista. Porque eu posso ter chegado descalça, mas não tenho medo de sujar os pés para fazer o meu trabalho." O rosto de Verônica se contraiu em uma máscara de fúria. O sorriso falso desapareceu, revelando a hostilidade pura por baixo. Ela estava prestes a responder, a cuspir mais veneno, quando uma voz grave soou da porta da copa. "Algum problema?" "Aqui, senhoritas." Arthur estava parado ali, o olhar alternando entre Clara, tensa e desafiadora,
e Verônica, que rapidamente recompôs sua expressão para uma de falsa solicitude. A batalha havia sido interrompida, mas Clara sabia, com uma certeza assustadora, que a guerra estava apenas começando. Nenhum problema, Sr. Arthur, disse Verônica, sua voz se transformando instantaneamente em um tom meloso e profissional. Eu estava apenas dando as boas-vindas a Clara e oferecendo minha ajuda, caso ela se sentisse um pouco perdida. O sorriso em seus lábios era puro fingimento, mas seus olhos ainda lançavam adagas na direção de Clara. Arthur não era tolo. Seu olhar afiado passou do rosto falsamente inocente de Verônica para o de Clara, que estava com as bochechas coradas e os punhos cerrados ao lado do corpo. Ele podia sentir a tensão no ar, espessa como fumaça. Ele não disse nada sobre a cena, o que de alguma forma foi ainda mais intimidador. Verônica, tenho certeza que seus projetos exigem sua atenção, disse ele, um comando claro disfarçado de sugestão. Clara, na minha sala. Sem outra palavra, ele se virou e caminhou, de volta para seu escritório. Clara lançou um último olhar desafiador para Verônica antes de seguir seu chefe, o coração ainda martelando contra as costelas. Aquele primeiro dia estava se revelando um campo minado. Na sala dele, ela esperou a bronca. Esperou que ele dissesse que ela não sabia como se comportar, que criar conflitos no primeiro dia era inaceitável. Mas ele apenas sentou-se em sua cadeira e a observou por um longo momento. Pegue sua bolsa, Clara, vamos almoçar, disse ele finalmente, sua expressão indecifrável. Clara ficou boquiaberta. Almoçar? Mas e a sua agenda? A minha agenda sou eu quem faço. E agora ela diz que vamos almoçar. Preciso repassar suas funções em um ambiente menos carregado. Confusa, mas sem coragem para discutir, ela pegou sua bolsa e o seguiu até o elevador privativo que servia o andar da presidência. As portas de metal polido se fecharam e um silêncio constrangedor se instalou entre eles. O espaço era pequeno e ela estava dolorosamente ciente da presença dele ao seu lado, do cheiro sutil de seu perfume caro, da aura de poder que ele emanava. E então, aconteceu. Um solavanco violento, um ruído metálico horrível vindo de cima e uma parada súbita que os jogou para a frente. As luzes principais se apagaram, substituídas por uma única luz de emergência amarelada e fraca, que lançava sombras fantasmagóricas sobre o rosto de Arthur. Eles estavam presos. Arthur praguejou baixinho e apertou o botão de alarme várias vezes. Nenhuma resposta. Ele pegou o celular, sem sinal. Clara, por sua vez, apenas encostou-se na parede e soltou um longo suspiro. Sabe, disse ela, com um tom de resignação cômica, eu deveria ter colocado "atraio desastres" no meu currículo. Teria sido mais honesto. Arthur a olhou, a irritação em seu rosto dando lugar a uma surpresa genuína. Você acha isso engraçado? Engraçado não é a palavra, é mais previsível. Onde eu vou, a confusão me segue. Um sapato quebrado, um café explosivo, uma inimiga no primeiro dia e agora um elevador preso com o chefe. É quase um talento. O humor era seu escudo, a única maneira que conhecia de lidar com o pânico que começava a borbulhar em seu peito. Para sua total surpresa, um canto da boca de Arthur se curvou para cima. Um sorriso relutante, mas real. Talvez eu devesse começar a lhe pagar um bônus de periculosidade. O gelo se quebrou. Para passar o tempo, eles se sentaram no chão do elevador. A formalidade de chefe e funcionária começou a se dissipar no espaço confinado e na situação absurda. Ele tirou o paletó e afrouxou a gravata. Ela tirou os sapatos e massageou os pés. Então, Clara sem sobrenome no currículo. Ele começou, a curiosidade sobrepondo-se à sua reserva habitual. De onde você tira tanto otimismo? Não é otimismo, é teimosia, ela corrigiu. Minha mãe costumava dizer que a gente tem duas escolhas na vida, rir ou chorar. Rir dá menos rugas. Ela sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia, disse Arthur, a voz inesperadamente suave. Ela era, confirmou Clara, o sorriso vacilando. Ela era a pessoa mais forte que eu já conheci. O câncer a levou, mas nunca tirou o sorriso dela.
Um silêncio profundo se instalou no elevador. Clara se arrependeu de ter compartilhado algo tão pessoal. Mas então Arthur falou, e sua voz era baixa, carregada de uma dor que ele raramente deixava transparecer. Eu entendo. O câncer levou a minha mãe também há alguns anos. Clara virou-se para encará-lo. Sob a luz fraca de emergência, ela não viu o CEO intimidador, mas sim um homem com a mesma ferida em sua alma. Pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade por trás da armadura. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu também, ele respondeu, e ela soube que ele não estava falando apenas da mãe dela. Eles conversaram, não sobre trabalho, mas sobre suas mães. Clara falou sobre como sua mãe cantava desafinada pela casa e fazia a melhor sopa de legumes do mundo. Arthur falou sobre como sua mãe era a única pessoa que o chamava pelo apelido de infância, e como lia para ela no hospital quando ela já não conseguia mais segurar um livro. Naquele cubículo de metal suspenso no tempo, eles não eram chefe e funcionária. Eram apenas duas pessoas que entendiam a perda um do outro de uma forma que ninguém mais naquele prédio poderia. De repente, com outro solavanco, as luzes principais se acenderam e o elevador começou a subir. O encanto foi quebrado. O mundo real estava voltando. Quando as portas se abriram no saguão, eles se levantaram em silêncio. A equipe de segurança já estava lá, cheia de desculpas. Arthur os dispensou com um aceno. Ele se virou para Clara e o olhar dele era diferente. Havia um novo respeito, uma profundidade que não existia antes. A conexão forjada naquele espaço confinado era real e inegável. Acho que o almoço fica para outro dia, disse ele à voz rouca. Vamos voltar. Temos trabalho a fazer. Eles caminharam de volta para o elevador de serviço, lado a lado, em um silêncio confortável. A distância entre eles havia diminuído e ambos sabiam que, depois de ficarem presos juntos, algo fundamental em sua relação havia mudado para sempre. Os dias que se seguiram ao incidente do elevador foram diferentes. A dinâmica entre Clara e Arthur havia mudado. A barreira de chefe e funcionária, embora ainda presente profissionalmente, tornara-se mais tênue. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma camaradagem forjada na vulnerabilidade compartilhada. Clara começou a antecipar as necessidades de Arthur com uma precisão surpreendente. E ele, por sua vez, começou a confiar nela para tarefas que iam muito além de servir café e organizar sua agenda. A prova de fogo veio em uma terça-feira, chuvosa. Arthur saiu de uma reunião de pré-planejamento com a testa franzida e o maxilar tenso. O diretor de marketing, que deveria apresentar os dados de pesquisa para um novo projeto crucial, acabara de ser hospitalizado com apendicite. A reunião com toda a diretoria estava marcada para dali a 2 horas, e cancelar estava fora de questão. Ele parou em frente à mesa de Clara segurando um pendrive. Clara, preciso de um favor. Claro, o que o senhor precisa? Ela disse, levantando os olhos de uma planilha. Eu preciso que você apresente os dados deste projeto na reunião da diretoria. Clara piscou, e piscou de novo. Um riso nervoso escapou dela. Boa piada, Sr. Arthur. O senhor quase me pegou. A expressão dele permaneceu mortalmente séria. Eu não estou brincando. A reunião é em 2 horas. Todo o material está neste pendrive. São gráficos, projeções, análise de público-alvo. Você consegue. O pânico gelado tomou conta de Clara. Eu? Apresentar para a diretoria? Eu não entendo nada desses gráficos. Eu vou parecer uma idiota. Eles vão me devorar viva. Arthur se inclinou sobre a mesa dela, a voz baixa e firme. Clara, você passou a última semana organizando esses arquivos para mim. Eu ouvi você resmungando e fazendo anotações. Você entende o essencial. Não quero que você seja o diretor de marketing. Quero que você seja você. Apenas explique o que os números significam do seu jeito. Confio em você. Ele colocou o pendrive na mesa dela e se retirou para sua sala, deixando-a paralisada pelo terror e, estranhamente, por uma onda de determinação. Ele confiava nela. Depois de uma vida inteira sendo subestimada, aquelas palavras eram como um combustível poderoso. As 2 horas seguintes foram um borrão. Clara se trancou em uma pequena sala de conferências vazia.
Ela abriu os arquivos e sentiu o desespero crescer. Eram slides cheios de jargão corporativo, gráficos de pizza e diagramas de fluxo que pareciam ter sido escritos em outra língua. Tentar decorar aquilo seria um suicídio profissional. Então ela se lembrou do que Arthur disse, do seu jeito. Ela pegou um bloco de notas e começou a traduzir. Sinergia de mercado virou fazer todo mundo brincar junto no mesmo parquinho. Otimização de ROI se tornou garantir que cada moeda que a gente gasta traga uma moeda amiga de volta. Ela transformou os dados áridos em uma história, uma narrativa simples e humana sobre o que os clientes queriam e como a empresa poderia dar isso a eles. Quando entrou na sala da diretoria, sentiu o mesmo frio na barriga de sua entrevista. Um grupo de homens e mulheres de terno, com rostos sérios e olhares céticos, a encarava. Verônica estava lá, sentada perto da cabeceira, um sorriso presunçoso no rosto, claramente esperando pelo desastre. Arthur sentou-se ao fundo, dando-lhe um aceno quase imperceptível. Clara respirou fundo e começou. Bom dia, eu sou a Clara e hoje eu vou ser a tradutora de vocês. Ela ignorou os slides complexos no telão e começou a falar, usando suas analogias. Explicou a pesquisa de mercado, comparando os diferentes grupos de clientes a tipos de convidados em uma festa. Os tímidos que ficam no canto, os populares que dançam no centro e os que só vêm pela comida. A sala, antes silenciosa e tensa, começou a relaxar. Um diretor soltou uma risada contida, outro acenou com a cabeça, finalmente entendendo um ponto que meses de relatórios não conseguiram esclarecer. Sua honestidade era desarmante. Olha, eu não vou fingir que entendo o que alavancagem de ativos intangíveis significa, admitiu ela em um ponto. Mas eu entendo disso aqui. As pessoas confiam mais em nós quando a gente não parece um robô falando. E esses números estão gritando que os nossos clientes querem conversar com uma pessoa, não com um manual de instruções. Ao final, a sala estava em silêncio. Um silêncio diferente, de contemplação. Então, o diretor mais velho, um homem de cabelos brancos conhecido por seu temperamento difícil, começou a aplaudir. Lentamente, os outros o seguiram. Arthur tinha um sorriso genuíno no rosto. A apresentação de Clara não foi apenas um sucesso. Foi um fenômeno. Verônica, no entanto, observava tudo com o rosto fechado, a inveja corroendo-a por dentro. Mas, tarde na copa, ela encontrou um de seus colegas. Inacreditável, não é? Disse Verônica com um tom de falsa confidência. A novata faz um número de comédia e todos a tratam como um gênio. Eu achei brilhante, respondeu o colega. Brilhante ou protegido? Insinuou Verônica, baixando a voz. É estranho, não acha? Ela chega do nada, consegue o emprego, fica presa no elevador com o chefe e, de repente, está apresentando para a diretoria. Arthur nunca deu uma oportunidade dessas para ninguém. Fico me perguntando se a conexão deles vai além do profissional. A semente da fofoca foi plantada, pequena, venenosa e pronta para crescer no solo fértil da inveja de escritório. No final do dia, Arthur chamou Clara em sua sala. Ela entrou, ainda flutuando pelo sucesso da apresentação. Você foi excelente hoje, Clara, disse ele, a admiração clara em sua voz. Obrigada. Eu só segui o seu conselho. Ela respondeu corando. Ele ficou sério por um momento. Eu também quero que saiba de uma coisa. O sucesso atrai atenção, e nem sempre é positiva. Haverá pessoas que tentarão diminuir sua conquista, que inventarão motivos para o seu sucesso que não sejam o seu próprio mérito. Vão surgir rumores. Ele a olhou nos olhos. Não dê ouvidos a eles. Você conquistou aquele aplauso hoje, sozinha. Não deixe ninguém tirar isso de você. Clara sentiu um calor se espalhar por seu peito. Ele não estava apenas a elogiando, estava a protegendo, a preparando. Naquele momento, a lealdade dela por ele se solidificou, transformando-se em algo mais profundo e muito mais complicado. A calmaria após a tempestade da apresentação de Clara durou pouco. A semente venenosa plantada por Verônica começou a germinar nos cantos escuros do escritório, regada por sussurros e olhares enviesados. Clara sentia a mudança na atmosfera.
Alguns colegas que antes a cumprimentavam com um sorriso, agora desviavam o olhar. Ela tentava ignorar, focando no trabalho e na confiança que Arthur depositara nela. Uma noite, trabalhando até mais tarde para finalizar um itinerário de viagem para Arthur, Clara se levantou para esticar as pernas. O andar estava silencioso e quase deserto. Ao passar pelo corredor da diretoria, ela viu uma fresta de luz vindo da principal sala de reuniões, que deveria estar trancada. Curiosa, ela se aproximou e viu a porta se abrir lentamente. Verônica saiu, olhando nervosamente para os lados antes de fechar a porta com um clique suave. Ela apertava uma pasta de couro contra o peito, como se contivesse segredos de estado. Seus olhos se arregalaram ao ver Clara parada ali, e por uma fração de segundo, uma expressão de pânico e culpa cruzou seu rosto antes de ser substituída por sua máscara habitual de arrogância. Sem dizer uma palavra, Verônica passou, apressada por Clara, e desapareceu no elevador. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Aquilo não era bom. Na manhã seguinte, o inferno desabou. Uma reunião de emergência a portas fechadas com a diretoria foi convocada. Clara foi instruída a não entrar e a cancelar todos os outros compromissos de Arthur. A tensão era palpável. Pela porta de vidro fosco, ela via silhuetas gesticulando, com raiva. 2 horas depois, Arthur a chamou para sua sala. Seu rosto era uma pedra, os olhos faiscando com uma fúria fria que ela nunca tinha visto. "Sente-se, Clara", disse ele, a voz perigosamente baixa. Ele empurrou uma série de papéis, grampeados pela mesa em sua direção. O título na capa dizia Relatório de Conduta e Desempenho Interno Confidencial. Era anônimo. Clara começou a ler. Seu sangue gelou. O documento era uma coleção de mentiras e distorções cruéis. Afirmava que sua apresentação de DJ Sucesso havia omitido dados cruciais que mostravam os riscos do projeto. Acusava-a de desorganização e de quase ter feito a empresa perder um cliente importante por causa de um erro de agendamento, um erro que, na verdade, tinha sido de Verônica. Que Clara havia consertado no último minuto. E o pior de tudo, o relatório estava cheio de insinuações venenosas sobre a natureza de seu relacionamento com Arthur, citando a promoção meteórica e o incidente do elevador como provas de um favoritismo antiético. As lágrimas brotaram, em seus olhos turvando as palavras venenosas. Isso é tudo mentira." "Eu sei", disse Arthur, sua voz cortante. "Reconheço o estilo. A forma como certas palavras são usadas, a maneira de torcer um sucesso para que pareça um fracasso, é a assinatura de Verônica em toda parte." Naquele mesmo instante, o telefone de Arthur tocou. Era o chefe de operações da empresa parceira, de Nova York, um dos contratos mais lucrativos da corporação. Arthur ouviu, o rosto endurecendo a cada segundo. Quando desligou, ele bateu o punho na mesa. "Eles querem suspender as negociações. Ouviram rumores preocupantes sobre instabilidade na gestão de nossos projetos e querem uma reavaliação completa." A pasta que Verônica carregava, ela não entregou só para a diretoria. Ela vazou isso. Clara sentiu o chão desaparecer, sob seus pés. "É minha culpa, eu vou me demitir, isso vai resolver tudo." "Não seja ridícula", rosnou Arthur, levantando-se e andando pela sala como um animal enjaulado. "Isso é exatamente o que ela quer. Fugir não vai resolver nada. Nós vamos lutar." Ele parou de repente e olhou para Clara, uma ideia se formando em seus olhos. "Arrume suas malas. Nós vamos para Nova York amanhã de manhã." "Nós?", gaguejou Clara. "Sim, enviar um executivo engravatado agora só vai confirmar as suspeitas deles. Eles precisam ver a verdade. Precisam ver a pessoa que encantou nossa diretoria com honestidade. Eles precisam de você, Clara. Precisam da sua abordagem humana. Nós vamos salvar este contrato." A viagem começou em um turbilhão de caos. Para Clara, que mal saía de seu bairro, um aeroporto internacional era um universo alienígena. Ela quase despachou sua bolsa com o passaporte e o laptop dentro. Na fila da segurança, ela disparou o alarme de metal 3 vezes antes de se lembrar do chaveiro de metal que sua mãe lhe dera. Ao chegarem na sala VIP, um privilégio que Arthur tinha, Clara olhou para o buffet de comidas e bebidas com os olhos.
arregalados. Isso tudo é de graça? Perguntou ela um pouco alto demais, fazendo com que alguns empresários próximos a olhassem com desdém. Arthur, que a observava com uma mistura de divertimento e leve desespero, apenas suspirou. Sim, Clara, é tudo de graça. Mas tente não parecer que nunca viu comida na vida. Ela corou, mas não conseguiu conter o sorriso. Apesar da conspiração, da sabotagem e da pressão esmagadora, uma parte dela estava emocionada. Sentada na poltrona de primeira classe, afundando no assento macio enquanto o avião se preparava para decolar, ela olhou pela janela. Estava deixando para trás um escritório cheio de veneno, a caminho de uma cidade que só conhecia pelos filmes. E ao seu lado estava o homem que, contra todas as probabilidades, se tornara seu maior e talvez único aliado. A aventura, com todos os seus perigos e promessas, estava apenas começando. Nova York era um monstro de luzes, sons e energia que engoliu Clara por inteiro. Do táxi, ela olhava para os arranha-céus com a boca entreaberta, sentindo-se a menor das criaturas no meio daquela selva de concreto. Arthur observava sua reação com um sorriso discreto. Para ele, era apenas mais uma viagem de negócios. Para ela, era como pousar em outro planeta. O hotel era o cúmulo do luxo, um lugar onde Clara tinha medo de tocar nas coisas, com medo de quebrá-las ou de sujá-las. Arthur, percebendo seu desconforto, a tratava com uma paciência surpreendente, guiando-a pelo processo de check-in e explicando como funcionava a chave do quarto, que era um cartão moderno e não uma chave de metal comum como as que ela conhecia. Na manhã seguinte, a realidade da missão os atingiu com força total. A sala de reuniões da empresa parceira era fria e impessoal. Os executivos do outro lado da mesa os receberam com sorrisos polidos, mas com olhares duros e desconfiados. Os rumores vazados por Verônica haviam feito seu estrago. Arthur começou a apresentação. Ele era brilhante, técnico e preciso. Desmontou cada acusação do relatório anônimo com gráficos, dados e projeções financeiras. Falou sobre sinergia, plataformas e otimização de resultados. No entanto, quanto mais ele falava, mais os rostos do outro lado da mesa se fechavam. Ele estava respondendo às acusações, mas não estava se conectando com as pessoas. Estava falando com as mentes deles, não com seus corações. Eles não queriam apenas números, queriam sentir segurança, confiança, e isso não estava acontecendo. Percebendo o desastre iminente, Clara sentiu um nó no estômago. Arthur estava perdendo a plateia. Em um impulso, ela pediu licença e se levantou. Arthur a olhou, chocado e um pouco irritado. Clara caminhou até a cabeceira da mesa. Senhores, começou ela, a voz um pouco trêmula, mas firme. Meu nome é Clara. E até 3 semanas atrás, meu trabalho mais importante era impedir que um bulldog chamado Boris roubasse o lanche de um chihuahua chamado Princesa. Eu não entendo metade das palavras que o Sr. Arthur usou, mas eu entendo de confiança. Os executivos a encararam, a surpresa quebrando suas máscaras corporativas. Eu li o relatório que vocês receberam, continuou ela. E ele pinta um quadro feio. Mas não é o quadro da empresa que eu conheci. O Sr. Arthur falou sobre os ativos da empresa. Deixem-me falar sobre o ativo mais importante. As pessoas. Eu vi equipes trabalhando até tarde, não por obrigação, mas porque acreditam no que fazem. Eu vi meu chefe, o homem que vocês acham que é um risco, me dar a maior oportunidade da minha vida, não por favoritismo, mas porque ele viu algo em mim que nem eu mesma via. Ela olhou diretamente para o CEO da outra empresa. Os rumores são feios porque vêm de um lugar feio, a inveja. Mas a verdade é simples. Somos uma empresa que comete erros, sim, mas somos uma empresa que conserta seus erros e que acredita nas pessoas. Eu sou a prova disso. Se vocês basearem sua decisão em um pedaço de papel anônimo cheio de veneno, não estarão apenas rompendo um contrato. Estarão dizendo que não acreditam em segundas chances. E, sinceramente, que tipo de negócio se constrói sem isso? Um silêncio profundo preencheu a sala. Clara voltou para seu lugar, o coração batendo descontroladamente, certa de que tinha acabado de destruir qualquer chance que eles tinham. Arthur a encarava, a expressão indecifrável.
Então, o CEO do outro lado da mesa, um homem mais velho, de cabelos grisalhos, recostou-se na cadeira e um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Senhorita Clara, disse ele, em 30 anos de negócios essa foi a apresentação mais honesta que eu já vi. Ele se virou para Arthur. Nós não vamos apenas renovar o contrato, vamos expandi-lo. Queremos mais da sua equipe, queremos mais disso. E ele gesticulou na direção de Clara. A vitória foi estonteante. No caminho de volta para o hotel, a euforia dentro do táxi era palpável. Arthur não parava de sorrir. Você foi incrível, absolutamente incrível. Eu só falei a verdade, disse Clara, ainda tentando processar o que havia acontecido. A comemoração, no entanto, foi interrompida na recepção do hotel. O recepcionista, um jovem com o rosto pálido de desespero, informou que houve um erro catastrófico no sistema de reservas devido a uma convenção de última hora. O hotel estava com overbooking. A suíte de Clara havia sido dada a outra pessoa. E não havia um único quarto vago em todo o hotel, nem na maioria dos hotéis próximos. A única solução que posso oferecer, disse o recepcionista suando, frio sob o olhar fulminante de Arthur, é colocar uma cama extra na suíte do senhor. É uma suíte presidencial, tem muito espaço. Pedimos 1000 desculpas. E assim eles se viram na situação mais embaraçosa possível. A suíte era gigantesca, com uma sala de estar, um escritório e um quarto enorme com uma vista deslumbrante da cidade. Uma cama de solteiro foi discretamente colocada em um canto da sala de estar para Clara. A adrenalina da reunião se dissipou, dando lugar a uma tensão estranha e íntima. Eles pediram um serviço de quarto e comeram em um silêncio carregado, dolorosamente cientes da presença um do outro. Depois do jantar, Clara estava perto da janela, olhando as luzes da cidade, sentindo-se pequena e sobrecarregada por tudo. Arthur se aproximou e parou ao lado dela. Obrigado, Clara, disse ele, a voz baixa e rouca. Você não salvou apenas um contrato hoje. Você salvou a mim. Eu não fiz nada que o senhor não faria, ela respondeu sem se virar. É aí que você se engana. Ele gentilmente tocou seu ombro, fazendo-a virar para encará-lo. A luz da cidade iluminava o rosto dele, suavizando suas feições normalmente duras. Seus olhos estavam cheios de uma emoção que ela nunca tinha visto antes. Admiração, gratidão e algo mais profundo e perigoso. Ele se inclinou lentamente, diminuindo a distância entre eles. O coração de Clara disparou. O beijo parecia inevitável, um ponto final perfeito para um dia impossível. Seus lábios estavam a centímetros dos dela, mas, em um último ato de autopreservação, ela colocou a mão no peito dele, parando-o. Arthur, não, sussurrou ela, a voz fraca. Por favor, já existem rumores suficientes. Se a gente fizer isso, daremos razão a eles. Eu não posso perder este emprego, não posso. A dor e a confusão passaram pelo rosto dele. Ele recuou um passo, a conexão quebrada. Você tem razão, disse ele, a voz formal retornando. Me desculpe, foi inapropriado. Ele se virou e foi para o quarto, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Clara sozinha na sala de estar, com o coração partido por um beijo que não aconteceu e com o medo aterrorizante do que viria a seguir. O voo de volta de Nova York foi o oposto da ida. O caos e a leveza foram substituídos por um silêncio denso e desconfortável. O beijo que não aconteceu pairava entre Clara e Arthur como uma nuvem de tempestade. Eles mal se olharam, trocando apenas as palavras estritamente necessárias sobre o trabalho. Clara sentia um misto de alívio e arrependimento. Tinha feito a coisa certa, a coisa sensata, mas seu coração doía com a perda daquela conexão que parecia tão real. Arthur, por sua vez, ergueu novamente seus muros, sua expressão tornando-se a máscara impenetrável de CEO que ela conheceu no primeiro dia. De volta ao escritório, a notícia do sucesso em Nova York já havia chegado, mas não da forma que eles esperavam. Verônica, mestra da manipulação, já havia torcido a narrativa. A história que corria pelos corredores não era a de uma funcionária brilhante que salvou um contrato, mas a de uma assistente astuta que usou uma viagem a sós com o chefe para solidificar sua posição privilegiada. A confusão no hotel, um detalhe que deveria permanecer privado, de alguma forma vazou,
tornando-se a peça central da fofoca. Agora, eles não eram apenas colegas, eram o escândalo da semana. A tensão entre eles era quase visível, uma energia crepitante que todos no andar da presidência podiam sentir. Cada vez que Arthur saía de sua sala e seus olhos encontravam os de Clara, uma corrente elétrica parecia percorrer o ar. Os olhares dos outros funcionários o seguiam, cheios de malícia e julgamento. Clara tentava se concentrar em seu trabalho, mas sentia como se estivesse vivendo em um aquário, cada movimento seu sendo observado e interpretado. O ponto de ebulição veio durante a reunião semanal de gerentes. Era a primeira reunião desde a viagem, e Arthur estava apresentando os resultados positivos e o contrato expandido que garantiram em Nova York. A sala estava cheia e a atmosfera tensa. Verônica esperou pacientemente até o final da apresentação de Arthur. Então, com um sorriso venenoso disfarçado de curiosidade profissional, ela levantou a mão. "Arthur, se me permite", começou ela, a voz soando alta e clara na sala silenciosa. "Todos nós estamos, é claro, entusiasmados com este resultado. Mas alguns de nós estamos um pouco confusos com a estratégia. Foi uma decisão incomum levar sua assistente pessoal, alguém sem nenhuma experiência em negociações internacionais, para uma reunião tão crítica, deixando para trás toda a equipe sênior. Poderia nos explicar a lógica por trás dessa decisão?" A pergunta era uma bala de prata, disparada para atingir Arthur e humilhar Clara publicamente, que estava na sala para tomar notas. Todos os olhares se voltaram para Arthur, esperando para ver como ele lidaria com o ataque direto. Clara encolheu-se em sua cadeira, sentindo o rosto queimar. Arthur não hesitou. Ele não desviou o olhar nem tentou dar uma resposta corporativa vazia. Ele se levantou, colocou as mãos sobre a mesa e olhou diretamente para Verônica. Mas sua voz se projetou para que todos na sala ouvissem, alta, clara e cheia de uma fúria gelada. "A lógica, Verônica? A lógica é que enquanto alguns gerentes seniores estavam ocupados redigindo relatórios anônimos para sabotar a própria empresa, eu precisei de alguém em quem pudesse confiar. Enquanto alguns estavam espalhando rumores para minar a moral da equipe, eu precisei de alguém com integridade." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. O rosto de Verônica empalideceu. "A decisão de levar a Clara", continuou Arthur, agora olhando para a sala inteira, "não foi incomum. Foi a melhor decisão que tomei este ano. Quando a minha abordagem técnica falhou, foi a honestidade e a inteligência emocional da Clara que salvaram o contrato. Foi a capacidade dela de se conectar com as pessoas, de uma forma que planilhas e gráficos jamais conseguirão, que não apenas manteve, mas expandiu nossa parceria mais valiosa. Ela demonstrou mais talento, lealdade e coragem em uma única reunião do que alguns de vocês demonstraram em suas carreiras inteiras." Ele então se virou para Clara, e a fúria em seus olhos se abrandou, sendo substituída por um orgulho feroz. "Clara não é apenas minha assistente, ela é um ativo inestimável para esta empresa. E se alguém aqui tiver algum problema com isso, a porta do meu escritório está aberta. Mas sugiro que venham preparados para defender suas próprias contribuições com o mesmo vigor com que criticam as dos outros." Um silêncio chocado caiu sobre a sala. Ninguém ousou respirar. Verônica parecia ter sido esbofeteada. A defesa de Arthur foi tão total, tão feroz e tão pública, que aniquilou completamente a fofoca e qualquer dúvida sobre o mérito de Clara. Ele não apenas a defendeu, ele a elevou, colocando-a em um pedestal de competência que ninguém mais ousaria desafiar. A reunião foi encerrada abruptamente. Clara, com as mãos trêmulas e o coração aos pulos, pegou suas anotações e saiu apressada, indo direto para o banheiro feminino para tentar se acalmar. Ela se apoiou na pia, jogando água fria no rosto, as palavras de Arthur ecoando em sua mente. A porta do banheiro se abriu. Clara esperava encontrar uma colega, talvez até Verônica, vindo para um segundo round. Mas era Arthur. "Arthur, o que você está fazendo? Este é o banheiro feminino." Ela sussurrou chocada, olhando para a porta.
Eu mandei minha secretária garantir que estivesse vazio. Eu não me importo, disse ele, a voz tensa. Ele se aproximou, e a intensidade em seu olhar era avassaladora. Clara, eu preciso te dizer uma coisa. Aqui não, ela implorou, o pânico crescendo. Sim, aqui, agora, ele insistiu, sua voz baixa e urgente. Ele parou a centímetros dela, prendendo-a entre seu corpo e a pia. Eu não consigo parar de pensar em você. Eu tentei. Desde aquele momento no elevador, desde Nova York, eu tento ser profissional, tento manter a distância, mas eu não consigo. O que eu disse naquela sala não foi apenas para defendê-la. Foi a verdade. E a verdade é que eu não sei mais como ser apenas o seu chefe. A confissão pairou no ar, mais chocante e íntima do que qualquer fofoca. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Tudo o que ela temia, tudo o que ela desejava secretamente estava ali nos olhos dele. Ela abriu a boca para responder, para dizer o quê. Ela não sabia. Mas, naquele exato momento, elas ouviram o som da porta principal do banheiro se abrindo. Passos. Alguém estava entrando. O pânico tomou conta deles. Num movimento rápido, Arthur abriu a porta de uma das cabines e puxou Clara para dentro consigo, fechando-a silenciosamente um segundo antes que outra mulher entrasse no recinto. Presos no espaço minúsculo, quase sem respirar, a confissão dele ainda vibrando entre eles, eles sabiam que a relação deles havia, irrevogavelmente, atingido um ponto sem volta. Eles escaparam do banheiro sem serem vistos, o coração de ambos batendo em uníssono descontrolado. A confissão de Arthur e a proximidade forçada na cabine haviam quebrado a última barreira entre eles. O segredo agora não era apenas sobre fofocas e rumores, mas sobre um sentimento real, perigoso e inegável que crescia a cada dia. Nos dias seguintes, o escritório se tornou um campo minado de olhares furtivos, sorrisos contidos e uma tensão elétrica que os seguia por onde quer que fossem. O baile anual da empresa estava se aproximando, o maior evento social do calendário corporativo. Clara não tinha a menor intenção de ir. Seria como entrar voluntariamente em uma jaula de leões famintos usando um vestido de festa. Mas Arthur tinha outros planos. Ele a chamou em sua sala no final de um dia exaustivo. O baile é no sábado, disse ele sem rodeios. Sim, eu vi os comunicados, respondeu Clara cautelosa. Eu quero que você vá comigo, disse ele a voz firme, sem deixar espaço para ambiguidade. Não como minha assistente para tomar notas ou cuidar da minha agenda, como meu par oficial. Clara sentiu o ar faltar. Arthur, você enlouqueceu? Depois de tudo o que aconteceu? A sua defesa na reunião acalmou as coisas, mas se chegarmos juntos no baile, será como jogar gasolina no fogo. Que joguem, respondeu ele, aproximando-se dela. Eu passei anos me preocupando com o que as pessoas pensam, com a imagem da empresa, com as aparências. E o que isso me trouxe? Solidão e um escritório cheio, de gente como a Verônica. Você me ensinou que a honestidade é mais poderosa do que qualquer estratégia. E a verdade é que eu quero estar com você naquele baile. Eu não quero mais me esconder. Quero que todos vejam o que eu já vejo, a mulher incrível que você é. Diante daquela sinceridade, as defesas de Clara ruíram. O medo ainda estava lá, mas o desejo de finalmente parar de lutar era mais forte. Ela acenou com a cabeça, um sim sussurrado que selou seu destino. A preparação foi um desafio. Com o dinheiro contado, Clara passou um dia inteiro em brechós até encontrar um vestido azul escuro, simples e elegante, que com alguns ajustes parecia ter sido feito para ela. No dia do baile, enquanto se arrumava, a campainha tocou. Era um entregador com uma pequena caixa. Dentro havia uma pulseira delicada de orquídeas brancas. O bilhete dizia apenas, para a mulher que faz tudo florescer. Quando Arthur chegou para buscá-la em seu apartamento modesto, ele ficou sem palavras. Clara, com os cabelos presos, em um coque solto, e o vestido azul que realçava a cor de seus olhos, estava deslumbrante. E ele, em seu smoking impecável, parecia um príncipe saído de um conto de fadas. A chegada deles ao salão de festas luxuoso causou um silêncio momentâneo. Todos os olhares se viraram para eles.
Clara sentiu centenas de agulhas de curiosidade e julgamento em sua pele, mas Arthur segurou sua mão com firmeza. Um porto seguro, no meio da tempestade social. Durante o coquetel, algo inesperado aconteceu. O salto do sapato de Clara, um par emprestado de uma vizinha, prendeu em uma fresta do piso de madeira e quebrou. De novo. Por um instante, o pânico do seu primeiro dia a invadiu. Mas em vez de ser um desastre, o incidente se tornou um quebra-gelo. O mesmo diretor de cabelos brancos que aplaudiu sua apresentação se aproximou rindo. Senhorita Clara, você precisa parar de travar batalhas com seus sapatos. A piada leve e o bom humor do diretor se espalharam, e logo um pequeno grupo de executivos e suas esposas estava ao redor dela, rindo e conversando. O acidente a tornou humana, real, e não a figura escandalosa que os rumores pintavam. Quando a banda começou a tocar uma música lenta, Arthur a conduziu para a pista de dança. Acho que a Cinderela perdeu o sapatinho, brincou ele. Pelo menos, desta vez eu não estava fugindo, ela respondeu entrando na dança. A dança deles era um reflexo de seu relacionamento, um pouco desajeitada, sem os passos ensaiados dos outros casais, mas cheia de uma conexão genuína e profunda. Eles se moviam como se fossem as únicas duas pessoas na sala, os olhos fixos um no outro, comunicando tudo o que não podiam dizer em palavras. O escritório, Verônica, os rumores, tudo desapareceu. Restava apenas a música e a certeza de que pertenciam um ao outro. No final da noite, a energia entre eles era insuportável. Arthur a acompanhou até seu carro no estacionamento quase vazio. O ar frio da noite os envolveu, mas não era nada comparado ao calor que emanava deles. Clara, ele começou, a voz rouca. Não diga nada. Ela o interrompeu. Porque se ele falasse, a razão poderia voltar. E então ele acabou com a distância e a beijou. Não foi um quase beijo como o do hotel. Foi um beijo de verdade, cheio de toda a atenção reprimida, toda a admiração, toda a frustração e todo o carinho que sentiam. Foi um beijo que dizia, finalmente. E Clara, sem hesitar, correspondeu com a mesma intensidade, decidindo de uma vez por todas que valia a pena arriscar. Aquele beijo foi o começo de tudo. Eles iniciaram um relacionamento secreto, um jogo delicioso e perigoso de olhares roubados e mensagens codificadas. Encontravam-se para almoços rápidos em restaurantes pequenos e afastados, onde ninguém os conheceria. Ele deixava um café em sua mesa pela manhã com um bilhete escondido sob o copo. Ela deixava um chocolate em sua pasta no final do dia. Eram pequenos gestos, toques fugazes no corredor, sorrisos que só eles entendiam. Era um romance que florescia nas sombras, doce, intenso e com a ameaça constante de ser descoberto, o que só o tornava ainda mais precioso. O romance secreto de Clara e Arthur floresceu por algumas semanas, um período de felicidade roubada em meio à rotina do escritório. Mas eles subestimaram a profundidade da obsessão de Verônica. Derrotada, publicamente e consumida pela inveja, ela se tornou uma sombra, observando cada movimento deles, esperando por um deslize. A oportunidade dela surgiu em uma noite de quinta-feira. Arthur deu uma carona para Clara, mas parou o carro a algumas quadras do apartamento dela, para não levantar suspeitas. Lá, sob a luz fraca de um poste, eles se permitiram um momento de fraqueza, um beijo de boa noite que se prolongou um pouco, mais do que deveria. Eles não viram o carro estacionado do outro lado da rua, nem o flash discreto de um celular registrando a cena. Verônica finalmente tinha sua prova. Na manhã seguinte, o mundo de Clara desabou. Sobre sua mesa havia um envelope pardo. Dentro, fotos granuladas mas inconfundíveis do beijo na noite anterior. Abaixo delas, uma única frase impressa. Eu avisei que você não duraria. No mesmo instante, uma notificação de e-mail pipocou na tela de seu computador. E depois outra, e outra. O assunto era o mesmo. A verdade sobre a relação do nosso CEO. O e-mail anônimo, enviado para toda a diretoria e os principais gerentes, continha as mesmas fotos e um texto venenoso que os acusava de imoralidade e quebra de ética profissional. O escândalo explodiu com a força de uma bomba.
Desta vez não eram rumores, eram imagens. Em menos de uma hora, Clara foi convocada para uma reunião de emergência com a diretoria. Arthur foi deliberadamente excluído. Ela entrou na sala e enfrentou um tribunal de rostos hostis. O diretor, que antes brincava com ela sobre seus sapatos, agora as olhava com uma decepção fria. Eles a bombardearam com perguntas, acusando-a de usar de artimanhas para subir na empresa, de comprometer a integridade de seu líder. Clara tentou se defender, mas sua voz se perdeu em meio às acusações. Ela viu o dano que aquilo estava causando, que a mancha na reputação de Arthur e da empresa que ele tanto amava. Com o coração pesado, mas com uma certeza dolorosa, ela soube o que precisava fazer. Eu entendo, disse ela, a voz baixa, mas firme, interrompendo o interrogatório. Vocês não precisam se preocupar. Para proteger a integridade desta empresa, eu ofereço minha demissão, com efeito imediato. No momento em que ela colocava sua bolsa no ombro para sair, a porta da sala de reuniões se abriu com força. Arthur estava parado ali, o rosto uma máscara de fúria. Ele havia sido alertado por sua secretária sobre a reunião secreta. Seus olhos passaram pelos rostos dos diretores, pousando finalmente em Clara, de pé, derrotada. O que está acontecendo? Aqui, ele rosnou. A senhorita Clara estava gentilmente oferecendo sua demissão para resolver esta situação delicada, disse um dos diretores presunçoso. Arthur riu, um som seco e sem humor. Não, eu vou dizer a vocês como esta situação será resolvida. Ele caminhou até a mesa e pegou as fotos. Isto não é uma prova da falta de caráter da Clara. Isto é a prova da minha felicidade, algo que nenhum de vocês jamais se preocupou em perguntar. E também é a prova do crime de uma funcionária que tentou sabotar esta empresa e que será devidamente punida. Ele olhou para cada membro do conselho. A Clara é a pessoa mais competente, leal e brilhante que já trabalhou nesta empresa. O valor que ela trouxe nos últimos meses supera em muito qualquer fofoca de corredor. Então aqui está a minha proposta. Se a demissão da Clara for aceita, considerem esta a minha também. E quando eu sair, levarei comigo cada contrato que eu pessoalmente garanti, cada cliente que confia em mim, e não em um conselho que prefere punir o talento a combater a mediocridade. A ameaça pairou no ar, devastadora. Perder Arthur significava a ruína. O conselho, encurralado, recuou. A crise foi contida, mas o estrago emocional estava feito. Clara, atordoada e humilhada, saiu do prédio sem olhar para trás. Arthur passou o resto do dia procurando por ela. Não a encontrou em seu apartamento. Então, ele se lembrou de uma conversa que tiveram sobre um pequeno centro comunitário, onde ela era voluntária nos fins de semana, um lugar que ela chamava de seu refúgio. Ele a encontrou lá na cozinha, descascando batatas ao lado de outras voluntárias, com uma calma e um propósito que o mundo corporativo jamais poderia lidar. Vê-la ali em seu elemento tão genuína e boa, solidificou tudo o que ele sentia. Ele caminhou até ela. Ela o olhou surpresa. Sem dizer uma palavra, na frente de todos, Arthur se ajoelhou em um joelho no chão simples da cozinha. Clara, disse ele, a voz embargada pela emoção, eu já te ofereci um emprego, proteção, um lugar na minha empresa. Mas nada disso importa. O que eu quero te oferecer é a minha vida. Eu não quero mais um romance secreto. Eu quero uma vida inteira, pública e barulhenta com você. Casa comigo? As lágrimas que Clara derramou não eram de tristeza ou humilhação, mas de uma alegria tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Em meio aos aplausos e sorrisos das outras voluntárias, ela disse sim. 6 meses depois, eles se casaram. Não em um salão de festas luxuoso, mas na praia ao pôr do sol. Estavam descalços na areia, cercados por um pequeno grupo de amigos e pelos poucos membros da diretoria que se tornaram seus aliados. Verônica havia sido discretamente demitida semanas após o escândalo. Enquanto as ondas quebravam suavemente na costa, Arthur abraçou sua esposa. Clara pegou a mão dele e a colocou suavemente sobre sua barriga, onde uma pequena curva começava a se formar sob o vestido branco e simples. Parece que teremos um novo projeto para gerenciar em alguns meses, ela sussurrou sorrindo. Arthur.
A olhou, os olhos brilhando com amor e admiração. A mulher que chegou descalça e atrasada em sua vida havia se tornado seu centro, seu futuro. Juntos, de mãos dadas, eles se viraram para o horizonte, prontos para o próximo e mais feliz capítulo de suas vidas.